Fala, meu povo! Mais um episódio, Joãozão. É o Estamos episódio aqui. 3. 3. E vamos falar de quê? X9, lama, licitação e o roteiro que a prefeitura não escreveu, ela atua todos os dias. E outra coisa, viu, João? Existe o que é dito e existe o que está por trás do que é dito. E hoje, Joãozão, o babado é forte, viu? A gente vai falar do que ficou fora do palco, mas sobrou nos bastidores. É isso aí, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos. E é isso aí, Charliane, porque enquanto a cidade dançava, teve muita coisa passando batida e despercebida. Teve vereador entregando colega. Isso daí eu quero saber quem foi esse X9 aí. Teve caminhão atolado no abandono, contrato suspeito saindo do papel direto pro bolso. Em Itabuna, a política ela é encenada, mas aqui no Entre Nós a verdade vai vir à tona, não vai ter jeito. É tudo revelado, né, João? É isso aí. E a lista dos esquecidos só aumenta. Teve monitor de escola sem salário, posto de saúde fechado no meio de um surto de gripe e uma empresa recém-criada já tá faturando aí, viu? É assim, Faturando alto com dinheiro público. Pra eles tá tudo certo. É camarote fechado, é palco iluminado, é sanfona afinada, nem tanto, né? Porque Tarcísio, a sanfona de Tarcísio ficou a desejar. E o povo que lute, na gripe, na fila e na poeira. É, João, olha, eu tô muito feliz com nossos programas, tá rendendo muito. João, você não tem noção do quanto o povo tem me parado na rua e dito, olha, siga adiante, porque nós estamos assistindo e estamos sendo representados. Mas aqui, João, aqui no Entre Nós, a gente não serve licor para adoçar discurso. A gente serve verdade, verdade pura, verdade forte, com gosto de cobrança. É isso mesmo. Porque entre eles o silêncio é regra. Mas no Entre Nós o combinado é não se calar, que a gente vai falar mesmo. Então está no ar o episódio do X9, Lama e Licitação. O roteiro que a prefeitura não escreveu, mas atua todos os dias. E vamos dar início aí, João, ao nosso quadro. É um quadro Entre Eles. Olha aí. Né? E hoje E tá esse- recheado. Tá, ó. Hoje o quadro Entre Eles ele tem 3 partes. Parte 1, que a gente vai falar do jogo do Bileco com a LDO. Ó. Parte 2 e parte 3, que eu não vou adiantar, porque você vai ter que saber primeiro a história de Bileco. Vai ter que assistir até o final. É, não tem jeito. Josão, se na política fosse um jogo de xadrez, Itabuna tava jogando dama com peça de dominó. E o mestre da jogada dessa semana atende pelo nome de Bruno Bileco. Ah, pois não. é. A sessão da Câmara estava marcada para uma votação da lei LDO. Sabe o que é LDO? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tive que estudar isso pra apresentar o programa. O meu parceiro Broca. Então, João, a LDO, ela define o rumo do dinheiro público. Mas sabe o que foi que aconteceu, Joãozão? O que aconteceu? Nenhum vereador compareceu na data prevista da sessão. Nenhum. Que estranho. O silêncio na casa imperou. Mas aí tem um detalhe que vai mudar tudo. Bileco, ele foi. E aí, chegou lá sozinho, sentou, esperou. Quando viu que ninguém ia aparecer, viu que ele tava só, ligou pro prefeito. Como se fosse pergunta de surpresa, inclusive, né? Prefeito, ninguém veio pra sessão. E aí, o que é que eu faço? O prefeito, né? Achando que isso aí era um golpe contra ele e tal, ligou de um pra um dos 19 vereadores, cobrando, inclusive, gente, a gente tem que votar essa LDO hoje. Bileco tá lá, o que é que tá acontecendo? Cobrando a presença de todo mundo, imediata. Aí foi aí que a casa caiu. Vixe, aí cobrou a presença de todo mundo. Ô, João, conta a fofoca direito. Porque quando ele ligou pra todo mundo e a casa caiu, os vereadores descobriram na hora que o coleguinha, o Bileco, ele tinha armado. E o cenário, o jogo, e jogou todo mundo na fogueira. Então o que aconteceu? Então, vamos aqui resumindo. Vai, O Bruno recapitula. Bileco ensinou, o prefeito pressionou e a base inteira percebeu que estava sendo feita um figurante. Ó, Sendo ó, feito. É. tinha um figurante aí que era muito importante, né? E que tomou conta de todo o roteiro, Joãozão. Quem foi? O Bileco. É, Essa é a política dos bastidores. onde o teatro é grande, mas a verdade, Ela sempre vem à tona. ela sempre vaza. Sempre vaza! E aqui no Entre Nós a gente mostra o roteiro, a novela, revela tudo, quem é o autor e a pergunta que não quer calar. Por que tanta encenação? Qual foi, João, a verdadeira, assim, o intuito de tudo isso? Ó, Pois é. ó, Inclusive, teve vamos analisar aqui, João, friamente. Tá.
Bileco vai, chama os coleguinhas e fala, ninguém comparece. Porque o prefeito não tá honrando com os compromissos com a gente. É aquilo que a gente fala. Lá no nosso primeiro podcast, se você for lá, vai lembrar que políticos e frases têm que ser trocados constantemente e pelo mesmo motivo. Agora que o prefeito se reelegeu, ele já não se sente mais em compromisso com ninguém. Ô, João, produção, tem até um cardzinho, né, que o Pauta Blog, que é um grande parceiro nosso. Sim, abraço, né, Pauta. e outra, nós temos que admitir que muitas das nossas notícias, a gente está se baseando com o Pauta, que está fazendo Um trabalho um muito, trabalho de muito excelência. legal. Forte abraço, Mateusão. Sigam o Pauta Blog Parabéns! nas redes sociais. Parabéns, que quando é bom, tem que ser dito. Isso aí. Parabéns, que Itabuna precisa de uma ferramenta que construa, né, ali o raciocínio, a Isso compreensão, que traga para a população de Itabuna a verdadeira política de Itabuna. Tem um cardzinho aí, produção? Eu fiquei sabendo que teve 2 vereadores ali que não estavam se bicando muito bem, hein? Não. Não. É o do... Que tá Bileco e Ronaldão. Isso. O programa ao vivo é assim, viu, gente? É essa daí. É esse aí. Aí dizem, não convidem para a mesma mesa. Aí botou Bileco e Ronaldo. Aí tá o símbolo do Pauta Blog, porque a gente mostra a fonte, porque é uma fonte fidedigna. E o que aconteceu pra esses dois aí não serem convidados pra mesma mesa? A questão é porque os dois são da mesma atividade, o mesmo ramo de atividade. Os dois são bicheiros, né? Ixi. Temos que falar aqui que eles são Temos. bicheiros. E o que ocorre? Era para ser unidos. Mas essa armação que o rapazinho fez lá, né? Aham. Culminou na desavença. E aqui, gente, eu chamo a atenção de uma coisa. Eu fui vereadora por 4 anos. Tem o grupo dos vereadores, né? E logo no início, eu também sofri consequência do mesmo comportamento de Bruno Bileco. Eu coloquei lá uma série de denúncias para os meus colegas terem acesso a essas informações. E sabe o que aconteceu? Um vereador simplesmente imprimiu e levou para a mesa do prefeito e falou, aqui, ó, o que vai chegar para você aí. Ou seja, não era um grupo de vereadores, era um bate-papo onde eu estava jogando o material para o prefeito se antecipar e fazer tudo com mais legitimidade, com base no que eu estava denunciando. Ou seja, gente, essa aí é coisa de picuinha, coisa de gente ruim, e eu desaprovo essa conduta de Bileco. Bileco, gosto muito de você, tá em tempo de mudar, porque quando a gente chega na Câmara, a gente chega meio desnorteado, mas está em tempo de mudar essa conduta. Eu, particularmente, fiz logo aliança com pessoas que eram compatíveis com a minha forma de pensar, né? Tiaguinho, Babá, Chicão, Jairo. Nós formamos lá um G7. Era um grupo pequeno, mas era um grupo de oposição responsável. E você, Bileco, não precisava ter feito isso, não. Isso aí foi uma armação que deixou você em maus lençóis com seus colegas, viu? Pois é, e eu não entendi nada disso daí. Eu só sei que a gente não conseguiu pegar essas imagens na sessão plenária, mas teve troca de farpas aí entre eles dois. Teve. Mas como o programa hoje é extenso, a gente conta muita fofoca, mas não entra nos mínimos detalhes, não, senão a gente vai perder muito tempo com o quê? Não agrega em nada o nosso dia a dia. Vamos seguir para o nosso Entre Eles Dois? Vamos lá, porque tem segunda parte aí. Hoje tá Esse muita Entre coisa. Eles Dois, João, é um bate-bola com resumo político sobre os bastidores do Itapedro. Tu foi no Itapedro? Eu fui no Itapedro, não fui todos os dias, mas eu tava lá, eu marquei minha presença. João, o que aconteceu foi o seguinte. O Itapedro foram 4 dias, né? Teve um show belíssimo. Eu queria muito ter ido ver Natanzinho. Confesso a vocês que eu tinha ter ido ver decidido. Eu queria ter ido ver Tarcísio. Calma, a gente vai falar de Tarcísio. Eu queria ter, eu não desceu ainda não, mas vá, continue. Então, o que ocorre? Nos bastidores da Câmara, chega, eu tô gaguejando aqui porque é tão engraçado. Teve vereadores barrados, velho. É mesmo? Barrado no camarote oficial. Peraí, então quer dizer que o Itapedro é da prefeitura e o vereador não pode ir pro camarote da prefeitura? Na verdade, ali o camarote virou clubinho, né? É só pra quem ele quer que vá. É o VIP. E aí parece que só entraria ali quem fizesse parte da corte lá do prefeito. E aí o povo e os representantes do povo que lute, João. É complicado, viu, Charliane? Porque parece que agora entra quem
faz essa cena daí e o povo sai de cena e entra quem não tem nada a ver, né? Ô, João, e já pensou você fazer um aniversário, um exemplo, Sim. e eu te ligar para perguntar por que você não me convidou? Velho. Por que Que você situação, não me viu? convidou? Que situação. Então, teve vereador que ligou para entender o motivo da exclusão. E ouviu bem assim, ó. Não tem prioridade neste quesito. Ó, que vergonha. Foi o prefeito que ligou? Não, o vereador ligou pro prefeito Ah, para perguntar o porquê que não estava lá na lista de convidados, né? entendi. Então a democracia agora virou lista VIP. É isso, João? Né? Ou seja, o clima entre o executivo e o legislativo não tá lá essas coisas, né? Estão dizendo aí que o licor tá vencido entre eles. Azedou. Mas aí teve o caso do prefeito que ligou pessoalmente para cada vereador. Depois que esse burburinho vazou, Aham. pauta bloco soltou, e aí o prefeito se sentiu na obrigação de ligar pessoalmente para cada vereador. Porque, assim, ó, gente, eu vou dizer coisa para você, viu? É coisa que acontece nessa cidade. Pois é. Tudo isso de o prefeito não ter chamado gerou um desconforto tão grande que eles declararam que não iam participar da inauguração da Praça Camaquã. Foi mesmo? Que, inclusive, só 2 compareceram lá. Foi mesmo? Só 2. Eu acho que isso daí já exemplifica, né? Ilustra como é que tá o clima lá na Câmara. Porque assim, enquanto tinha isso tudo acontecendo, tem vereador fazendo vídeo, até isso, né? Tem vereador pra fazendo vídeo pra comemorar quebra-mola. Hoje, não fala isso não. Tipo assim, quebra-mola. Ah, não, vou até falar com a produção. Produção, bote esse vídeo aí. E também eu quero que você coloque alguns dos comentários. Porque eu fui fazer um comentário, João. Aham. João, eu já vou logo dizendo a vocês. O meu comentário não é pessoal. É um comentário institucional. Perfeito. É de uma ex-vereadora para um vereador. Tem Perfeito. nada Aqui com dá ele um grau não. aqui, Olha aí. no quebra-mola. Estava prejudicando aí várias pessoas que estavam passando aqui na rua Beira Rio, pedido atendido. É isso aí, direito de vocês. João, ó, Que quebra-molazão, velho. João, eu botei vereador, Dá um não é grau aqui, gestor de nunca- quebra-molas. É fiscal do povo. Ele faltou se empenhar na fiscalização da retirada das árvores no próprio bairro para se achar melhor. Ele quis quebrar esse galhozinho aí. Ô, João, a gente debateu em 2 episódios a questão das árvores. E muita gente se identificou, principalmente a galera do Banco Raso. Exatamente. Ô, João, e como é que um vereador do bairro não se coloca à disposição de resolver? Aí teve muita gente aqui. Ô, produção, dá pra gente ver os comentários em resposta ao que eu coloquei? Porque assim, quem eu queria... 16 respostas. Ó, quem eu queria um debate era com o vereador. Mas aí ele colocou os assessores, né? Aí, desce mais um pouquinho, produção. Teve um que botou aqui... Pode ser. Peraí, volta um pouquinho, produção, só para me ver essa resposta aqui. Volta. Aí. Ah, foi o que eu falei, que minha crítica nunca foi pessoal, sempre será institucional. O papel de um vereador vai muito além de comemorar ações pontuais, é fiscalizar, legislar e defender os interesses coletivos. Eu coloquei isso. Mas teve uma lá embaixo que o cara veio me dizer que ele não tinha... Quer ver? Ele soube usar... Só um minutinho. Fiscalizou e protestou no dia da retirada. Aí eu botei... Aqui, é isso aqui que eu quero que a população entenda. Perfeito. Concordo que o papel do vereador é múltiplo, mas representar o povo exige também coragem para enfrentar decisões impopulares quando elas ferem o coletivo. Por exemplo, teve essas retiradas das árvores para fazer o camarote privado. Uma atuação não anula a outra, mas eu também fiz um comentário técnico. Desce aí um pouquinho. Quer ver? Eles estão vindo tudo para cima de mim. Pronto, para aí, volta. Aí, aqui. Vou encerrar, João, Aham. falando o seguinte. A função do vereador não é colocar quebra-molas. A função do vereador é indicar que seja colocado. Mas ainda assim, tem que fazer um estudo. Porque nos comentários, muita gente está dizendo que o Banco Raso hoje está batendo recorde de quebra-molas. É Então tem mesmo? que fazer uma coisa aleatória. Não pode, João. E assim, Entendeu? né, ele instalou um quebra-mola e já se sente pronto pra reeleição. Basicamente foi isso que eu senti, sobretudo esse orgulho dele todo de estar ali presente, porque a política ela virou um campeonato de pequenas entregas com grandes encenações. Perfeito. E no meio dessa confusão toda, diga quem meteu dança. Quem? Literalmente, viu? Ah... Quem foi que dançou horrores no Itapeiro, como se Itabuna tivesse 100% asfalto.
que tivesse escolas funcionando e hospital com leito para todo mundo. Diga aí, João. Eu vi lá quem foi que dançou, só que não foi muito bom a avisa nada do que a gente Bora, quer. bote esse vídeo aí que eu quero ver. Pois é, dançou tanto que viralizou. Tem gente que não perdoa isso aí não, hein? Gente, prefeito pode dançar, claro que pode dançar, só não pode sambar na nossa cara, né? Teve gente que comentou ali, vai dançar com os buracos, sambando na cara dos papajacas. E as escolas sem professores, a revolta também virou coreografia nas redes sociais aí. Eita, tá vazando o Mike. Volta pra nós, Mike. Eu não. Eu não quero ver ele sambando, não. Ele dança muito feio. Então, assim, essa semana mostrou muita coisa. E muita coisa, viu? Quando o povo quer, o povo abre o olho. Né? Não é festa que vira manchete, é a indignação que ganha palco. É isso. Pô, eu gosto de festa. Amo festa, João. Amo. Então a pessoa vai gostar mais de festa. Mas eu acho que a gente deveria dar prioridade em outras coisas Tem que dar também. prioridade ao povo, né? O povo Ao tá fora povo. já faz tempo. E por isso que eu gostaria até de chamar a nossa terceira pauta para fechar o Entre Eles, né? Vamos para a terceira parte aqui do nosso bloco, porque o papo agora vai ser sobre a educação e o abandono institucional. Quer dizer que nós temos pauta 1 do Entre Eles, Isso. pauta 2 e agora pauta 3. Você sabe quanto a Prefeitura de Itabuna paga a um monitor da escola municipal? Quero ver se você chuta aí. Mas, ô Charliane, me diga logo aí, quanto é que é? Vou dizer. Quanto? R$400. R$400, Charlie. R$400. É isso mesmo que você tá ouvindo. Isso não paga nem a feira do mês. E olhe lá, assim, com a inflação do jeito que tá aí, né? R$400 não dá pra nada. E é isso aí, João. A gente apurou. E essa denúncia, ela tava rodando nos blogs. Tem aí um cardzinho do blog que rolou? Porque assim, já não basta o valor... É porque aqui a gente também tem que falar e tem que provar, pra não dizer que eu criei, né? Que o povo Boa. tem mania de dizer que eu tô criando. Não Olha, ó. basta nem o valor ser baixo. O pior é não... Tava rodando nos grupos e nos stories do Instagram, né? Dinheiro dos monitores. Repudiamos a omissão da Prefeitura Municipal de Itabuna diante do atraso do pagamento dos monitores nas escolas municipais. Esses profissionais são fundamentais para o funcionamento da educação e merecem respeito, valorização e seus direitos garantidos. João, não era nem para precisar estar cobrando um valor tão irrisório como esse. Os monitores, eles estão com seus salários atrasados. Não Meu tem Deus do desculpa céu. técnica não, João. Não tem mesmo. Não tem desculpa técnica, não tem desculpa climática, não tem nada que explique isso. Mas assim, o discurso tá bonito, viu? Valorização da educação. Compromisso com o profissional de base. Porque assim, na prática, o que a gente vê é o abandono. E tem secretário que está indo para Salvador com diária de mais de R$1.000. Mas o monitor que segura ali a sala de aula ganha R$400 e ainda precisa esperar sem saber quando vai receber. E tem gente que ainda diz que isso tudo é certo, né? Mas é tudo certo pra quem? É isso que eu fico me perguntando. Ô, João, se a educação é prioridade, o respeito tem que começar por quem faz a engrenagem funcionar. Os monitores, gente, não são invisíveis, eles também não são descartáveis. A gente precisa ter uma consciência sobre isso e trazer à tona essas denúncias para que o prefeito venha enxergar que essas pessoas que recebem o mínimo merecem receber pelo menos em dia. E a gente aqui vai continuar seguir dizendo o que é que precisa ser dito. Porque assim, ó, entre eles o silêncio é regra. Mas no entre nós o combinado é não se calar. E a gente não vai se calar, não. Olha, veja bem, eu gravei um vídeo recentemente falando que algumas pessoas estão dizendo que estão preocupados comigo. Não se preocupe. O que eu estou fazendo é o que eu devia fazer se eu estivesse vereadora. Como eu não estou vereadora, mas eu gosto de defender os interesses do povo, gosto de falar. E hoje, nesse momento, não está tendo quem fale isso. Porque isso aí não é dito, João. Não é mesmo, não. Você não vê nem na imprensa, não é, com exceção da pauta e alguns 2 ou 3 blogs que eu não vou citar, porque eu não vou pecar aqui em errar nomes, a gente que está dizendo a verdade.
Pois é. A gente que está dizendo a verdade. Então, assim, vamos rever e vamos trazer no próximo episódio se o pagamento foi feito. Porque se Boa. não fez, a gente vai reforçar o apelo, viu, João? A gente tá fazendo o trabalho deles, que é fiscalizar, né? De Alguém tem que fazer. fiscalizar, né? Alguém tem que fazer isso aí. E outra, viu, João? Vamos fazer, mas não é porque eles estão mandando, não. A gente deve fazer porque tem que ser feito. A gente nem recebe para isso. É verdade. Né? É verdade. E agora vamos partir pro próximo bloco, João. Agora, esse quadro aqui tá ficando famoso, hein? Qual é o... Volta a fita! o Volta Fita! Porque Itabuna tá no modo repetição. Dessa vez, o palco vai ser a Rua Quiriate, na Vila Nália, né, João? Pois O é. vídeo que mostra é um carro do lixo atolado e não consegue passar por uma rua que deveria ter o acesso bem facilitado, né? Naquele Já não, tapetezinho. o lixo já é uma dificuldade para passar no horário, né? E ainda ter dificuldade para o caminhão passar. No nosso Acho que último... tem esse vídeo aí, né? Vamos ver esse Enquanto vídeo o aí. Mike coloca o vídeo, no nosso último programa a gente já falou, né, que teve a secretária chamada Olha, para olha dar pra isso, explicações sobre isso aí, ó. biosanear, não tem culpa, né? Mas aí, Olha a qualidade olha a desse- qualidade deste asfalto. Olha o buraco. É Sorizal, é? Pelo que me consta aí, João, esse aí foi uma manutenção que a Imasa fez, né? Uhum. Olha pra isso. Isso fica no Vila Nália. Vila Nália. Vila Nália. E aí o guincho teve que ser chamado porque o carro do lixo, quando ele foi passar, atolou. João, bota pra cá, produção. E assim, a limpeza pública atolando na lama. João, Na quando lama da eu estive incompetência. vereadora, eu tenho muito orgulho, gente, quando eu falo que eu estive vereadora, porque foi um mandato de excelência. Eu fui autora da lei que alterou o Código de Ética, o Código de Conduta, o Estatuto da Imasa, para notificar as empresas que abrem buraco e durante um prazo de 7 dias não fecham. Aí é notificado. Eu não sei se a lei está sendo aplicada, né? Aham. Eu não sei. Mas aí você, do Vila Nália, morador desta rua, pode ingressar na justiça. O nosso Instagram tem um atalhozinho que você clica, aí vai entra no WhatsApp. Lá você não precisa dar seu nome nem nada. Só fala assim, me manda a lei, que eu te mando a lei, a qual você vai se resguardar para punir, né, a Imasa por estar abrindo buraco e não ter fechado em tempo hábil. Pois é. Isso... Tem lei para isso, Uhum. né? Se o carro do lixo ele tá atolando desse jeito, imagina o resto. Né? Porque isso não é só buraco, isso é um reflexo da gestão atual, gente. Que some quando chove e que aparece quando tem uma festa. Ô, João, e é sempre assim, né? A rua vira rio, o povo se vira e a prefeitura se faz o quê? De cega. Mas aqui no Entre Nós, a gente não rebobina, não. A hipocrisia, a gente não dá play, porque a realidade a gente não vai esconder. Então fica assim, o Volta à Fita de hoje foi isso aí, esse denúncia aí. descaso. Porque chegou na gente essa notícia, a gente não poderia deixar essa oportunidade João, passar de e falar. não há nada que a gente tenha passado até agora que não está nos WhatsApp. Agora, até assim, como não tem muito alcance, a gente faz assim, a gentileza de estar compartilhando, né? E chegando, fazendo com que chegue a cada vez mais pessoas. Porque tem gente em Itabuna que não sabe o que isso aí tá acontecendo no Vila Nália. Pois Que às vezes mora em outros bairros e que, apesar das notícias rodarem pro WhatsApp, ela vai acabar ficando sabendo aqui pelo Entre Nós. É porque você vai pro Itapedro, aí vê lá 150 mil. Que o prefeito tá... Tanque de água entregue. Vai chegar uma hora que o prefeito vai dizer que tem 300 mil, porque ele acha que aquilo ali, tudo ali, é que o povo vai ver aquela carinha dele, que quando ele perguntou assim, viver é diferente de estar vivo, me deu vontade de estar na frente dele e dar uma resposta. Porque viver, prefeito, é viver com dignidade. A pessoa tem que ter dignidade para viver, tem que ter escola, um posto de saúde. Não faça essas perguntas não, que fica feio. Para que tá feio. A assessoria tem que te dizer que tá feio. Essa situação de só brincar com a cara do cidadão, né? Uhum. E por falar em compartilhamento, nós temos um amigo, né? Pois é, eu gosto dele. Esse amigo é o Marquinhos, mas é muito conhecido como pastor. Nós criamos o quadro Fala Pastor, e quando ele coloca seus áudios, que são milhares de áudios em grupo de WhatsApp, a gente vai lá e seleciona um áudio
né? E vem e traz aqui. Porque se tem uma coisa que o pastor gosta é de ousar falar. Joãozão, quando o povo espera um show e o artista não aparece, o que acontece? O que é que acontece? E o pior não é nada. E quando a gestão fica em silêncio. Eu quero ouvir dele, porque assim, não é a gente que tá dizendo não. E quando o pastor fala, aí que eu paro pra ouvir mesmo. Tá começando agora o quadro. Fala, pastor. Tem o áudio dele aí? Tem, é isso aí. Vamos botar aí. E hoje eu vou falar de uma coisa muito séria que aconteceu aí na cidade de Itabuna, né? Vou falar do Itapedro. Bom, a prefeitura de Itabuna anunciou o Tarcísio do Acordeon como uma das grandes atrações do Itapedro. Mas o cantor não subiu no palco, deixou o povo esperando e até agora, ó, ninguém deu uma explicação oficial. Nem a prefeitura, nem a FIC, ninguém explicou nada ainda. Nenhuma nota, nenhum pedido de desculpas, só o silêncio como resposta. Fica fácil assim, né? Segundo a imprensa, o motivo teria sido problema logístico, problema de deslocamento, estava fazendo um show em outro local. Contrato era de risco, todo mundo sabia. Uma fonte da própria prefeitura chegou a dizer, em tom de deboche, em tom de brincadeira, que ele ficou sem a sanfona. Pode um negócio desse? Mas é sério, viu? É assim que tratam o dinheiro público e o respeito com a população. Eu pergunto, tá? Eu pergunto, o show foi pago? Quanto custou? Vai ser remarcado? E se não for, vai ter restituição dos cofres públicos? Porque o dinheiro é público, tem que ser devolvido, né? Não estamos falando só de música, tá? Estamos falando de responsabilidade com recurso público. Por quê? Quando é para pagar os artistas, eles são rápidos, viu? Pagam logo, viu? Bota lá o dinheiro na conta. E para subir tem que pagar também a outra parte, tá? Pagam rápido. Mas quando é para dar explicação ao povo, somem, desaparecem. Você não acha ninguém, viu? A prefeitura precisa se manifestar oficialmente. E a FIC também, tá? E a FIC também. E se houver pagamento, que seja devolvido. Seja devolvido, com certeza. Por quê? Porque não pode acontecer o povo pagar a conta de um show que não aconteceu. Tá aí as indagações do nosso último Itapedro, né? Festa com muita estrutura, com algumas atrações boas. E o Tarcísio do Acordeon não apareceu, não, viu? Não viu? É isso aí, viu, gente? Porque assim, marcar um show e o artista não aparecer, tudo bem, pode até acontecer. Agora, se tem uma coisa que não pode acontecer, é esse silêncio da gestão. Perfeito. E é isso aí, João, porque se foi pago, tem que devolver. Se não foi, porque anunciou-se segurança. E no meio disso tudo, quem vai pagar a conta é a gente, João. Pois é, porque até agora a prefeitura... Eu não fui, mas tô pagando. Exatamente. Não comi nem bebi e tô pagando. E eles não tiveram coragem de dizer assim, a gente pagou, a gente não pagou, e por que esse show não aconteceu, a gente não tem posicionamento oficial nenhum ainda. É isso aí. Quando o pastor fala, é porque a coisa passou da conta, viu, gente? Ele tem essa foto aí com a cara fechada, mas pense num amor de pessoa. Esse aí, ninguém gosta. Ó, esse aqui sabe mais de coisa em Brasília, que hoje ele tá em Brasília, que foi para um tratamento com a esposa dele, tá lá resolvendo algumas questões pessoais, mas ele não perde nada de Itabuna. E eu achei, sabe, João? Sim. Pertinente usar esses áudios do pastor, porque ele fala com muita segurança, entendeu? Aí quando ele fala assim, ficou sem sanfona, isso é uma desculpa e uma chacota ao mesmo tempo. O que você acha, João? Eu também acho, mas assim, aqui no Entre Nós ninguém come essa pilha dele, né? Porque essa desculpa de que ficou sem sanfona, eu não sei pra você, mas comigo não cola. João, os comentários foram comentários que chamam a atenção, porque as pessoas ficaram até 6 horas da manhã aguardando. Eu fui uma dessas pessoas aí. Foi, João? Infelizmente. Eu tive esperança até eles... Porque primeiro não desmarcaram de vez, né? Remarcaram pra ele ser a última atração. E aí quem foi aos trancos e barrancos então você aguardando... é testemunha do que ocorreu lá. Porque eu não fui, e o que eu sei é o que o pastor falou, né? Então você testemunha, então você pode falar com propriedade do que ocorreu. Então, Exato. É uma falta de respeito. Muitos fãs de Tarcísio foram para ver ele. Pois é. Tarcísio. Mas aí o prefeito tá achando que foi para ver ele, aí vai fazer o quê? Pode fazer cancelar? Isso aí é uma irresponsabilidade, é uma falta de respeito para quem foi ali
pro espaço procurar. Porque não fez uma nota e não botou no site oficial da FIC. Olha, em virtude de PPPPPP. Eu já percebi que transparência não é com eles, não. Não, João, Não é. mas é respeito acima de tudo. E outra, sabe quem tá dando pra demonstrar isso aí, João? Quem? Que a gente vai comer tudo, que não dá em nada. É. Eles estão fazendo as coisas assim, ó, bota aí, pago, né? 11 milhões, 12 milhões, derruba a árvore, bota camarote particular e não dá em nada. O povo não vai fazer nada mesmo, faz isso aí. Bota, eles reclamam Bota. hoje, mas esquecem. É o ditado deles, não sou eu. Porque eu acho que você aí de casa precisa compreender que é o nosso dinheiro que está em jogo. Quando coloca Tarcísio para tocar, Tarcísio não vai, cadê o dinheiro? Foi para onde? Ninguém cobra. Falta na saúde, falta os monitores ficam sem receber. Ontem, eu tenho um vídeo aqui no meu WhatsApp, mas para me procurar, tinha já um início de uma manifestação na prefeitura. Aí, era o que tá, Vai o que tá ter precisando. paralisação. É o que tá Não me precisando. atentei, João, ao que eles estavam se colocando para. Quando eu falo ontem, João, é porque foi na terça-feira, porque ontem foi Sim, feriado. é verdade. Entendeu? Mas, enfim, vamos dar continuidade, né? Tudo que nós colocamos aqui, nós temos a fonte fidedigna, que é o povo. É o povo que está falando, é o povo que está filmando, é o povo que foi lá e viu que não teve. Então não adianta dizer, fizeram um podcast lá e inventar. Não, é o Não. povo, João foi, entendeu? E se tem denúncia aqui no programa, também tem documento para aprovar. Porque agora tá chegando um quadro que eu tenho certeza que vai repercutir. Porque, como a gente falou, a gente está se responsabilizando muito nas informações que a gente traz. E a prova disso é esse quadro que vai entrar agora. Tá começando o quadro Entre Papéis. Ixi, ele voltou pouco agora, viu? Continue, gostei. É. Vai, fala. Porque assim, ó, se tá no papel, então tá com a gente, porque tem como a gente provar. E no quadro de hoje, a gente vai começar mostrando aí uma empresa que, assim, já se tem essa denúncia, mas agora a gente vai mostrar com números, com data, com hora, assinatura e local. Ixi, se você falou que tá no papel, então bota esse papel que agora quem quer ver sou eu. Olha esse CNPJ aí, Mike, você tem? Quero que vocês prestem muita atenção Bora. agora, porque... olha, Primeiro, gente, para preservar quem denunciou e quem está sendo denunciado, porque essa bola aí tem que ser entre a Justiça, o Ministério Público, Polícia Federal. Não é a gente que tem que estar entregando, são os vereadores que tem que investigar. se os vereadores quiserem esse documento, a gente Toda a passa. documentação é um dossiê que na semana passada eu falei, olha, gente, eu recebi um dossiê, não é só isso, é muita coisa. Então, assim, nós escolhemos casos e vamos aí crescendo. Preste atenção nesse cartão de CNPJ. Aqui, a empresa abriu, amplia aqui, Dá um zoom ali na data de abertura. 11 de fevereiro de 2025. E já tem embolsado dinheiro da prefeitura. Agora, João, o que você vai ficar surpreso foi quando foi que eles fecharam o contrato. Porque assim, ó, João, eu sou contadora. Pode fechar a produção. Porque assim, eu sei... Fechar que depois eu chamo esse aí. Eu quero olhar pra cara de João, eu quero ver a cara dele. Porque a cara dele tá engraçada, viu, gente? Porque assim, uma empresa ela abriu em fevereiro, ok. Se você me disser que ela recebeu dinheiro agora em junho, eu digo, pô, 4 meses para uma empresa se estabelecer no mercado, sabe, a nível de ganhar uma licitação, eu já acho pouco tempo. Mas eu quero saber, então, quando é que foi que ela efetivamente colocou de embolsou? Eu acho, Mike, eu acho que eu não fiz, não, mas eu criei até uma coisa, um cardzinho para ficar mais exemplificado de como funcionou tudo. Porque assim, deixa eu ver aqui, ó. Ó, João, a empresa... só Ela mais é um pouquinho. registrada como Você empresário lembra que eu individual. falei assim, ela foi registrada em 17 de março? E sim, Volta aí, Mike, o CNPJ. no outro documento a abertura é 11 de fevereiro. A abertura. Deixa eu ver lá. Pra gente não tá mentindo aqui, viu? Deixa eu ver lá o CNPJ. Olha, 11 de fevereiro, abertura. Agora vamos para o extrato das liquidações. 25 de março ela já recebeu. Gente, Caramba. como é que uma Caramba. empresa constituiu tão rápido e tão pouco tempo já trabalhou e já recebeu?
Isso aí tá estranho. Mas vamos por parte. Vamos por parte. Tem um quadrozinho que eu fiz aí, João. Vê aí, Mike, se tá esse quadrozinho aí. Pronto, olha aí o quadrozinho. Aqui não tem nada, João, que a gente peça para Mike que ele não se vire nos 30. O cara é bom. Então vamos aí. Lembra que a gente sentou, João, com a denúncia e criou um roteirozinho para a gente explicar para quem está nos assistindo sobre os pontos de alertas e os indícios de irregularidade? Isso aí, João, tinha que ser observado no ato do contrato. É muita coisa. É muita coisa. Olha, nós temos aí. Olha os indícios. Empresa aberta em 11 de fevereiro de 2025. Vamos frisar? 2025. A data do empenho, 24 de fevereiro. Não, o empenho foi em março. Você errou aí, viu, Mike? Agora, João, para mim, o pior de tudo, sabe o que é? Que aquele montante é para prestar serviço de roçagem, capinagem, poda de árvores. É brincadeira. 126 mil para isso? Foi isso, né? 126 mil reais ao longo de alguns meses. João, isso já gera alerta para a contratação pública. Imagine, né? Para esse serviço que foi aí especializado, né? Aparentemente, essa empresa ela foi criada só para isso. Criou no início de fevereiro, no final de fevereiro já estava recebendo, embolsando as licitações. Ô, Mike, tem aí a página 2, só para mim concluir. Só para mim... A página 2, ó, objeto social genérico e abrangente, né? São vários, transporte escolar, instalação elétrica, carpintaria, vários, um mix de atividades, né? E com a empresa que foi criada com o único intuito de participar de licitações com finalidade específica, mas sem real capacidade técnica para executar o serviço. Tem a outra parte? Então, essa empresa aí, esse CNPJ, ele foi aberto como um empresário individual, mas o objeto social, ele é muito genérico. Muito. E, ô, João, vamos lá dar logo o nome aos bois. Nós fomos no endereço e lá, gente, é um edifício residencial. Aparentemente. Não tem, mas não tem placa, não tem nada. Tem nada, Não tem estrutura jurídica robusta. Porque assim, João, uma empresa para este porte que tem, tinha que ser no mínimo limitada, né? No quadro societário. Pois é. Então é isso. Nós levantamos todos esses dados para você ter conhecimento, né? É uma empresa criada do nada, recebendo do tudo e a prefeitura assinando o contrato como se fosse rotina. Gente, isso tem um nome, e o nome disso é manobra. Nós fomos lá até o local, tiramos fotos, porque pode ser que daqui pra frente alguém queira mudar aquela fachada para dizer que a empresa é ali mesmo. Mas assim, se Itabuna tem jeito, começa pelo papel. Porque onde a gestão ela esconde, a gente vem aqui e mostra. Tem jeito. Eles vão tentar esconder muito ainda, mas a gente ainda vai mostrar muito. Pois é, João. No episódio de hoje, o Entre Papéis, ele expõe essa empresa recém-criada com contrato suspeito e a gente quer saber qual é a sua opinião sobre essa empresa criada em março, com 5 meses de vida, já faturando um alto dinheiro público. Ô, João, pelo amor de Deus, isso está acontecendo em Itabuna e ninguém fala, ninguém faz. E os documentos estão aqui, estão na base de dados. Entendeu? É só chegar lá, vereador, pelo amor de Deus. Sua função não é quebra-mola. Vereador, pelo amor de Deus, sua função não é fazer fofoca, intriga, é CX9. Vereador, pelo amor de Deus, sua função não é ficar atrás de pulseira de camarote. Sua função é fiscalizar. O legislativo, ele tem que ser atuante, porque é quando nós não temos uma Câmara atuante, acontece isso, gente. Não sou eu que estou dizendo, não é João que está criando, são os papéis que estão dizendo. Ó, por hoje já deu, viu? É justamente por isso que está acontecendo que esse quadro foi criado aqui, porque se tem documento a gente vai ter que mostrar aqui, não tem jeito. Tem jeito. E agora vamos pro quadro Ouvimos por Você. Esse é bom. Né, gente? O ponto é muita coisa. E a gente fica assim. Esse programa vai ser, eu acho que o mais longo dos 3 aí que a gente já gravou. Esse vai ser o mais longo. Vocês tenham paciência, porque é muita coisa e a gente tem que dizer tudo. E outra, bem resumido, viu? Porque se a gente fosse detalhar o que está acontecendo em Itabuna, era 2 dias aqui conversando com vocês. Virava série na Netflix isso daqui. Porque então, João,
Vamos falar disso aqui que é muito importante. Que eu vejo que você já parou 2 vezes aí pra espirrar. Tô Já. De olho no senhor. Minha rinite tá atacada. Eu tô aqui, ó, coçando o nariz, porque meteram um ponto facultativo em meio a um surto gripal que tá acontecendo na cidade. A saúde fechou as portas. Ô, João, eu tô rindo, mas é de nervoso, viu? Porque a prefeitura, ela decretou um ponto facultativo no dia 30 de junho, segunda-feira. O motivo? Encerramento das festas do Itapedo. Gente, é tradição. A gente entende. Mas tem uma tradição nessa cidade que ninguém deveria aceitar. A de esconder que está realmente acontecendo aqui em Itabuna. Gente, não tem condições dos postos estarem fechados, João. Pois é, no São Pedro já teve show, teve trio, teve palco, e agora com esse ponto facultativo. Mas o atendimento básico, ele deveria servir justamente para essas épocas, né? Porque A gripe tomando conta da cidade, né? Farmácia lotada, gente espirrando como você aqui, né? Um pouquinho. Em todo canto da cidade tem um atim. E justo agora, os postos de saúde vão fechar. Né? Vamos deixar claro, gente, que posto de saúde não é só para vacinação. Não é para Isso. oferir pressão alta. Ela é porta aberta de entrada para o SUS. Né? O lugar onde o povo, quando sente febre, dor no corpo, tosse, né? Pois é. Tem que ir. As farmácias aí, elas estão lotadas, tem gente espirrando muito, eu não sou o único. Tem fila no gripário, e agora, com os postos de saúde fechados no dia 30, né? A galera ficou... o que é que a Foi um gente vai fazer? dia, mas não pode. Tem que colocar os postos médicos como uma atividade também essencial, porque fechar portas é virar as costas para quem mais precisa, que é o povo, gente. Isso aí, pode. tá se tornando rotina, galera, só fechar as portas. Tem o decreto aí, produção? Bota esse decreto pra gente dar uma olhada aqui. Pra não dizer, ela tá inventando. Não, tem um decreto, bota aí. Mas perdoando aí, produção. Mas aí a gente tem que falar e provar. Pois é, eu quero ver esse decreto. Olha aí. Olha lá, tá vendo? Olha aí. Tá vendo aí? Decreta ponto facultativo nos órgãos e setores da administração pública. O prefeito de Itabuna decreta, vamos aqui, ó. O expediente nos órgãos e setores da administração municipal centralizada, descentralizada e fundacional no dia 30 de junho, segunda-feira, será considerado ponto facultativo. Não será aplicado o ponto facultativo com os termos desse decreto à unidade de pronto atendimento UPA, Serviço de Atendimento Móvel, que é o SAMU, e o Hospital de Base. E cadê os postos? Quem mora no São Pedro, que está próximo a um posto médico, quer ir, pelo amor de Deus, que lá não é só para aplicar injeção e nem oferir pressão, João. E olha que assim, de decreto, de que adianta esse decreto bonito no papel se na prática vai deixar o povo na mão, né? Eles não pensam tanto assim na galera que tá no São Pedro. Cadê o reforço no atendimento, né? Já que não vai ter essa unidade para atender, cadê as outras para compensar? Cadê a ampliação nos horários das UBS, por exemplo? Onde é que tá o cuidado? João, será que a prefeitura não está ciente desse surto que está aumentando? Aí abre um decreto facultativo como, assim, sem um mínimo de atenção para o povo. Gente, eu vou ficar batendo, porque é pelo povo e para o povo mesmo. Porque esse descaso que está tendo aí, não pode, custa caro, custa o adoecimento do povo. Isso, né, gente, não vai ficar calado, João. Pois não é, vai. Não pode ficar. A gente já passou pelo show, já passou pelos trios, teve ponto facultativo agora, mas o atendimento básico, como é que ele tá? Pois é, Nem você no falou papel tá bem. dormindo, nem no papel. Você falou bem. A festa passa, a gripe fica, e entre nós vai cuidar da saúde de vocês. Porque a gente não quer que cancele o decreto, a gente quer que insira o posto. Aí quando a gente fala assim, a gente quer, né, dar um tom de Parece prepotência, que né? exato. Mas é porque a gente é o povo. A gente é o povo. E a voz do povo Você é a voz quer de dizer, Deus. eu não fui para o Itapedo por uma opção minha. Eu estava gripada, eu estou gripada, minha voz está ruim, estou usando remédio e tal. Mas e aquele povo lá da ponta que vai buscar o médico e não tem o dia da passagem para ir no base? Exato. Para ir na UPA, acessibilidade. Como é que faz? Tem que ir no posto do seu bairro. Exatamente. Tem que ir no posto do seu bairro. E as festas passaram, o licor pode até subir pra cabeça, mas a gente tem percebido aqui que, assim, quem não se embriaga acaba percebendo a cortina de fumaça que é feitas aí, as licitações, que tem que ser pública, né? Tem que ter... O povo tem que ter acesso, porém a lista de prioridades da cidade
ela tem mudado. E a gente precisa se lembrar de quem sustenta tudo isso é o povo. Pois é, a gente tem que lembrar que o licor ele pode subir para a cabeça, mas a gente não vai se embriagar com essa cortina de fumaça que está sendo solta aqui em Itabuna, não. A licitação tem que ser pública e a lista de prioridades da cidade temos que lembrar toda hora, João. Lembrar que quem sustenta tudo isso aí é o povo. Somos nós. E se você se sentiu representado por isso que a gente comentou aqui, não esquece de compartilhar esse episódio com quem mais precisa. Joga no WhatsApp, joga nas suas redes sociais. Segue a gente no Instagram que vai ter cortes lá. Não é todo mundo que para, né? Que tira um tempinho pra assistir o programa inteiro. Mas os melhores momentos vocês vão ver nas redes sociais. É isso aí, nós estamos chegando ao final. Se você tem denúncia, está indignado, ou quer... Eu tenho alguma coisinha aí que precisa ser mostrado, manda pra gente. Aqui no Entre Nós, a sua voz encontra espaço. E o que é escondido, a gente escancara, né, João? É isso aí. Ficamos por aqui? Enquanto eles dançam no camarote, a gente segue com o chão da indignação, não é não, João? É isso aí. O microfone está sempre aberto para vocês em punho. Então denuncie, compartilhe e participe do Entre Nós, que é toda semana, quinta-feira, às 19 horas. E o próximo episódio pode ser a sua história aqui, pode ser a sua luta e pode ser até a sua rua que vai aparecer aqui também. Meu Deus! Gostou, Mike? Aplausos. Ele fala lindo demais. Gente, até o próximo episódio. Fique com Deus e até a próxima quinta. Beijos. Tchau. Beijo. Joga na central. A gente mal usou ela hoje. Ai.